95,1, programa Ora Vem Senhor Jesus, Shalom. Você que está nos ouvindo pela 105,1, você que está nos assistindo pelo Facebook Ora Vem Senhor Jesus, você que está nos assistindo pelo Facebook KGB e CIA, que Deus abençoe. Lembrando para você, neste domingo, 19 horas, Igreja Cristã Maranata 2, vai ter um culto especial pelo 10º ano do programa Ora Vem Senhor Jesus. Você é nosso convidado, você aí que assiste sempre o programa, vamos lá, vamos dar uns glória a Deus juntos, ok? Lembra muito aí do Zé Higino, Gideão, o Robson Vaz, a irmã Edna, o Gelson, a mãe do Gelson, a Dona Maria. São muitos e muitos, graças a Deus, que nos assistem. A Lúdia em Moré sempre nos assistindo, e gostaria que vocês participassem conosco. Estou postando já os convites, postei alguns semana passada e essa semana é melhor postar, mas para não confundir a data, para não confundir a data. E nós vamos orar, e na oração eu quero lembrar também do Gelson, irmão do Josiel. O Gelson teve um probleminha de saúde, estava internado ontem, não sei se já saiu hoje, mas nós vamos orar, vamos pedir a Deus pela saúde dos enfermos e também dele, tá? Vamos orar comigo. Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, tem misericórdia de nós que somos fracos, pobres e necessitados do Senhor, mas sabemos a quem recorrer, sabemos que o Senhor é o nosso socorro nas horas que precisamos, é aquele que nos mantém alegres e esperançosos da volta de Jesus. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos todos os enfermos da nossa cidade, e muito especialmente os servos do Senhor, que estão passando por momentos de dificuldade física, também dificuldade espiritual, enfermidade espiritual, que o Senhor possa agir e dar experiências de vitória. Dê ao Gelson, Senhor, uma grande bênção. Nós colocamos todos no seu altar, pedindo pela nossa cidade, meu Deus. Tem misericórdia de Resplendor, tem misericórdia do Brasil, Senhor, tem misericórdia de Israel, Senhor. Israel está tão perto de uma guerra com o Irã, junto com os Estados Unidos, uma guerra que pode ter uma escalada imensurável, mas nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falando dessa guerra, 1/3 de toda a armada americana está lá rodeando o Irã. 2 porta-aviões estão deslocados, um está próximo a Israel para defender Israel dos mísseis do Irã, e a qualquer momento, eu não sei se os irmãos têm acompanhado, eu acompanho todo o dia inteiro, eu fico recebendo notícias de Israel, e eu vejo, porque se o Irã não for atacado, o Irã vai fabricar mísseis balísticos e a bomba atômica, que ele já está muito próximo, com a ajuda da China, da Rússia e da Coreia do Norte. E essa bomba atômica tem um objetivo: jogar em Israel, acabar com Israel. Isso é um projeto do próprio Alcorão, que é o livro dos islâmicos, acabar com os judeus. E eles tentam fazer isso. Muitos países árabes, islâmicos, fizeram a paz com Israel, a tratados de paz, mas os xiitas, que é o ramo do islamismo do Irã, eles querem destruir Israel, e eles não se intimidam com as ameaças que os Estados Unidos têm feito, não se intimidam. Então, infelizmente, o mundo dando um passo muito sério aí para cumprir as palavras do Senhor, Portanto, que você possa estar atento, lembrando que no ano 2028, setembro de 28 a setembro de 29, também é um ano Shemitah, as 7 crises econômicas
do século passado, foram em anos Shemitahs. Então, é importante que a gente esteja atualizado, né? Sabendo, para não ser pego de surpresa, porque o Senhor passa as informações, as revelações. Nós precisamos atendê-las e entendê-las. Irmãos, agradecendo aí a Maria Helena pela contribuição aí. Nós realmente, Maria Helena, podíamos ter orado por Ubá, né? Eu sempre peço aos irmãos que mandem as sugestões de oração, tá? Pode mandar sempre a sugestão de oração, né? O nosso objetivo eu peço até que os irmãos mandem sugestões de mensagem, né? Motivos de oração, para que a gente possa estar fazendo um programa mais participativo, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí, né? E nós vamos, no final do programa, quando a gente faz uma oração de encerramento, nós vamos orar também, incluindo aí essas cidades que tiveram tragédias, né? Ubá, Juiz de Fora, tá bom? Nós vamos lembrar, viu, Maria Helena? Obrigado aí por ter lembrado, tá bom? Participe sempre. E nosso programa, irmãos, tem um apoio cultural da KGB e CIA. Hoje nós fizemos um trabalho de restauração de foto lá, muito legal, tá? Traga a sua foto para restaurar na KGB e CIA. A foto tá velha, tá perdendo, não tem cópia dela, nós fazemos a cópia, porque às vezes uma pessoa tem uma foto do pai, ou da mãe, ou do avô, da avó, e os outros irmãos não têm cópias. Nós fazemos a restauração, fazemos as cópias, tá bom? Colorizamos as fotos, né? E revitalizamos, né? Damos vida para a foto também. Fazemos até mesmo um videozinho de uma foto, que é uma imagem parada. Nós damos movimento a essa foto. São serviços feitos pela inteligência artificial, mas é muito legal, muito legal. E por falar em inteligência artificial, irmãos, tá perigoso, né? A direção que isso tá tomando tá uma coisa assustadora, assustadora. Hoje nós controlamos a inteligência artificial, né, França? E daqui a um tempo, quem vai dizer se, né? Quem pode garantir que não é a inteligência artificial que vai nos comandar? Misericórdia. Ainda bem que nós temos a certeza de que Jesus está voltando, né? E está profetizado, né? Está profetizado que isso ia acontecer. Nosso programa tem um apoio cultural da Farmastory. Farmastory, saúde em primeiro lugar. Fica na Rua Moraes Carvalho 402, pertinho ali do hospital. Até 50% de desconto em medicamento à vista. Farmastory. Telefone novo de lá é 997 032575. Farmastory. Distribuidora Kaiser, Rua São Pedro, número 119. Distribuidora Kaiser, bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. 3263-3355, 998-20-4503, os telefones de lá. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. Tem também aquela sobremesa especial, sorvetes, vitamina de açaí, tudo isso para você e muito mais. CS Celulares, Viveiro de Mudas, Babylon e o Táxi Vitória, lá do Eric Leiber. Você está precisando de um táxi em Vitória para uma viagem, para rodar ali no Espírito Santo ou interestadual, ligue para 27 999 640471. Fale com o Eric. Café Expedicionário, o melhor café da nossa região. Café Expedicionário tem o tradicional, forte, extra forte, expresso, premium, gourmet e o cappuccino. Loja Intimação, o melhor da moda para você. As melhores etiquetas você encontra na Intimação, para você ficar sempre bem vestido. Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone 33-99155-0245. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras. Easy Informática fica na Rua Monte Serra 170. E os telefones 33-999-370233 e 999-486909. Easy Informática. Farmavida, cuidando da qualidade de vida para você e sua família. Os
Os telefones 3263-2092, 991650910. Farmavida, Olegário Maciel, 318, bem no centro de Resplendor. Nós vamos ouvir mais um louvor, mandando esse louvor. Irmãos, eu nem passei para os irmãos o texto de hoje, né? Nós vamos ler Marcos 12, 41. É um texto correspondente. Lucas também fala sobre essa mesma situação. A oferta da viúva pobre. Lucas 21, 4, né? Também fala. Eu vou ler em Marcos 12, que é um pouquinho maior, um pouquinho mais a abordagem é um pouquinho mais completa do que aquilo que o Lucas escreveu. É interessante que muitas vezes os assuntos dos evangelhos são falados em 2, 3 evangelhos, e é interessante quando você completa o estudo de um com o outro. É muito interessante. Eu vi um estudo sobre Maria Madalena, que havia uma parte num evangelho, outra parte no outro evangelho, outra parte no outro. E quando a gente lê, normalmente lê só um, né? Mas se você fizer uma leitura mais comparativa, você vai ver que os textos eles se completam, se associam de uma forma maravilhosa. Vamos lá, já deu tempo de você abrir sua Bíblia, né? E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coletas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos, Senhor. A sua palavra foi lida, seja conosco, nos abençoe. Estende a mão sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Em tempo ainda, Senhor, nós pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por todas as famílias que perderam entes queridos, né, nas cidades atingidas aí por chuvas, muito especialmente o Bar, Juiz de Fora. Tem misericórdia, Senhor. E nesse momento, seja conosco na revelação do texto que o Senhor deu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perdão aí, porque a garganta não está legal não. Irmãos, na vida de Jesus, em tudo que Jesus fez, tudo que ele pregou para os seus discípulos, tudo que ele pregou para o povo, há situações em que você fala para todo mundo, para uma grande plateia, mas tem orientações que você dá para aqueles que estão mais próximos. Foi o que aconteceu aqui. Ele estava ali observando o gasofilácio das ofertas, né? É um momento assim em que ele sabia que ia tirar alguma coisa dali para dar uma orientação para os seus discípulos. Então a palavra mesmo diz que ele chamou os discípulos mais para perto de si, e orientou para eles. Com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes. Todos. O Senhor, é difícil a gente conseguir entender um propósito tão fácil de Deus para a riqueza que você pode administrar, né? Aquilo que você pode ter, aquilo que você deve ter, aquilo que você não pode ter. Porque o Senhor,
Ele não nos dá mais do que nós podemos administrar. Tem um provérbio que fala isso: duas coisas te peço, Senhor, não me dê riqueza e nem pobreza. Porque aquilo que vem do Senhor supre as nossas necessidades. Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso aí o Senhor, ele deixa muito claro. No justo, tá? O que é um justo? É um justificado pelo sangue dele. Porque nós não conseguimos ser justos, por mais bonzinhos que nós sejamos, mais moralistas. Justo é o Senhor. Nós somos justificados pelo seu sangue. Então, até mesmo nas ofertas. Por que as ofertas? Por que os dízimos? É para manutenção do trabalho de Deus, manutenção das igrejas. Ah, mas o pastor tal desvia, o pastor tal faz aquilo, pastor tal... Não importa, meu irmão, não importa. Você e Deus, é você e Deus. Você dê a sua oferta, entrega o seu dízimo, devolve o seu dízimo, e ou você não está frequentando uma igreja séria, então, tá? Porque a igreja que trabalha demais pedindo oferta e pedindo dízimo, vive em torno disso, portanto, procure uma igreja séria, que você não vai ter essas dúvidas. Porque se você não pode ofertar se não for de coração, você não pode entregar o dízimo se você não estiver plenamente consciente de que você está cumprindo uma orientação do Senhor, e dando de bom grado, de coração aberto. Então não faz. Se você chegou à conclusão de que o Senhor tem suprido as suas necessidades por você estar ajudando a manutenção da igreja, você dê o dízimo, oferta, ajude o próximo, mas não precisa de falar para ninguém que você ajudou fulano. Eu dei um prato de comida para o ciclano, dei R$50 para fulano, dei 100 para o ciclano. Não precisa disso. Perde o valor se você propaga um ato de bondade. Não saiba a sua mão esquerda o que a direita faz. Portanto, essa mulher não esperava, ela nem sabe, talvez nem soubesse quem é o próprio Jesus, mas ele observou e viu ali 2 moedinhas de cobre. O dinheiro lá em Israel se chama até hoje denário. A moeda chama shekel. Então, ela foi ali e fez a sua oferta de muita fé. E o Senhor Jesus nos dá o exemplo, nos mostra, de que aquela oferta de dinheiro foi uma oferta que ele verdadeiramente se agradou, mais do que daquelas pessoas ricas que dão muito dinheiro, mas muitas vezes fazem até propaganda do que estão contribuindo para a obra de Deus. Portanto, não saiba sua mão esquerda o que a direita fez. E naquele momento ali fica também a orientação do Senhor, que está em Mateus, parece que Mateus 5, que fala: se você vai ofertar alguma coisa e tem um problema, alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta do lado, vai lá, reconcilia com essa pessoa e depois você vem entregar a sua oferta. Deus pede umas coisas difíceis para nós, Não é você ter alguma coisa contra alguém, não. É alguém que por qualquer motivo, às vezes até sem motivo, tem alguma implicância com você. Alguma coisa que ele não gostou, alguma coisa que ele ouviu, às vezes ouviu até errado, mas antipatizou com você. Mas você tem a obrigação de ir lá conversar com essa pessoa. Não de reconciliar, você não precisa conviver com ela, Seria bom se fosse possível, mas você tem a obrigação de levar a palavra de amor para ela e dizer que seu coração está puro, você não tem nada contra ela, e se você a desagradou, peça perdão. Aí sim, você volta, pega a sua oferta e você vai levar essa oferta no altar do Senhor. Aí sim, o Senhor vai dar todo o valor. Interessante, Deus não
não dá valor às coisas materiais. Quando ele fala com aquele jovem rico, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Ai, mas ali mexeu profundamente no coração dele. Não, ia mexer no bolso. Ia mexer no bolso. E no bolso a cabeça logo responde. Infelizmente, o Senhor sabia que ele tinha boas intenções, mas não conseguia abrir mão de uma idolatria aos bens materiais. Ele não conseguiu abrir mão. Então, Jesus falou que ele, siga os mandamentos. Não, eu sigo. Faz mais isso. Eu faço. Então, vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ele não conseguiu abrir mão disso. Irmãos, não seja apegado a bens materiais. Não são eles que vão te dar a salvação. A nossa salvação vem do Senhor. A nossa salvação lá em Apocalipse. Apocalipse, estou abrindo aqui. Apocalipse 3, a carta a Laodiceia, fala assim: e dizes ainda, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é aí o Senhor falando. A pessoa está dizendo que tem muitos bens, mas o que o Senhor diz para ele não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim, adquira, meu irmão, de Deus, ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, a riqueza do céu, a riqueza da eternidade, e não a riqueza desse mundo, que a traça come, e também enferruja, roupas brancas, vestes de salvação, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor do colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Nós precisamos, através dos dons espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição, enxergar aquilo que o Senhor quer para nós, a direção das nossas vidas, a direção, a orientação de problemas nossos, daqueles que nos pedem oração, para que possamos dar frutos nesse mundo, frutos espirituais. É isso que o Senhor espera de nós. É aí que Ele nos sustenta. Não falta nada, não falta nada. Eu tenho a experiência pessoal, minha condição é pequena, não é grande, mas nunca falta nada. Graças a Deus, nunca falta. O Senhor sempre supre, sempre supre. Lembra que eu falei com os irmãos que é o 10º ano do programa, começou em 2015. Eu fiquei 3 anos sem fazer o programa, porque estava com 2 filhos na faculdade, não dava para tanta despesa, nem mais a despesa do programa, e eu resolvi parar por um tempo. Foi o período, uma parte foi da pandemia, fiquei 3 anos sem fazer o programa, mas assim que os meninos formaram, por gratidão eu voltei a fazer o programa. Ainda não estava fácil para pagar, mas o programa também não é tão um absurdo de caro não, tá? Mas é porque os patrocinadores que eu leio aqui são poucos, em relação àquilo que a gente normalmente tem de compromisso. Mas é por gratidão, é por que o Senhor é bom e nunca falta, nunca falta. Sabe, hoje uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida quando chega esse horário, não pelo Francis aqui, que é uma companhia boa, agradável, passa, mas por falar do Senhor, E é interessante, assim, reconfortante, Nós fazemos um programa para louvar, glorificar o nome do Senhor, e isso alegra os nossos corações. E com certeza, meu irmão, eu vejo as bênçãos que eu recebo na minha família,
no meu comércio, porque o Senhor é bom. Não é porque eu sou bom, não, é porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Cuidado para você não ser um pobre homem rico. Seja sempre rico das coisas de Deus. Amém? Vamos ouvir o louvor. Esse louvor é até com a Cassiane. Oferta agradável a ti. Esse. Vem pra KGBC você também. Muitas novidades para você. É isso aí. Irmãos, eu vou responder aqui o Nercidomar. Nercidomar é uma bênção, é um irmãozão. E ele colocou aqui sobre a respeito da fome, que muitos pastores que usam indevidamente o dinheiro das ofertas, dos dízimos, com jatinhos, veículos, é ultrajante. Nercidomar, é verdade, mas se a gente tem alguma suspeita disso, troca de igreja, meu irmão, tem muita igreja séria, entendeu? É hora da gente olhar pro alto, e quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para o alto, pois a vossa redenção está próxima. Nós temos visto muitas coisas nesse sentido acontecendo, a gente vê que pastores desonrando o ministério, mas isso foi falado. Jesus falou que viriam falsos cristos, Eu vi um pastor uma vez numa denominação que eu não vou falar qual, ele falando que chegou uma pessoa endemoniada lá não sei se eu chamo de altar ou chamo de palco, é para espetáculo. Daí a pouco ele falou assim: e eu falei, tentei expulsar em nome de Jesus, e ele não saía. Aí eu fui em meu nome, aí ele saiu. Olha só o que é isso. Se você for lá no livro de Judas, o arcanjo Miguel disputando o corpo de Moisés com Satanás é um querubim, ele é um arcanjo. O querubim é superior ao arcanjo. O que ele fez? Foi em nome de Jesus. Que o Senhor te repreenda. Isso é muito sério. Então, se ouvir umas coisas assim, a gente chega à conclusão de que está muito perto a volta de Jesus, muito perto. Então é hora de olhar para o alto, para que a gente não se perca, tá bom? Porque tem muita gente fazendo coisa errada mesmo, concordo mesmo. A gente vê absurdos, mas, fazer o que, Procura uma igreja séria, tá bom? Irmãos, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Nosso programa tem um apoio cultural da Farmastore, Distribuidora Kaiser, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, Café Expedicionário, Loja Intimação, Easy Informática, Farma Vida. E se você quiser divulgar o seu produto ou sua empresa, é só nos procurar. Graças a Deus o programa tem crescido, 10º ano, e você é nosso convidado a participar conosco na Igreja Maranata, na 2, atrás do hospital, nesse domingo, tá? Domingo, dia 1º, a partir das 7 da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Shalom.